Aí de vez em quando ele aparece aqui, né, Pedro? E vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Antes de começar, tem um irmão visitando, né? Como é o nome do irmão? Ayrton. Deus te abençoe e possa falar o teu coração nessa noite, meu irmão. A gente vai continuar na carta de Paulo aos Efésios. Já estamos chegando perto do fim. Hoje nós vamos ver o final do capítulo 5, do 22, até o comecinho do capítulo 6. Mas antes eu queria lembrar de algo que essa pandemia, acho que mostrou algo muito importante para nós. Os relacionamentos, muitas vezes, não são aquilo que a gente acha que são. A gente viu muita dificuldade nos nossos lares, maridos e esposas, pais e filhos, né? Você deve ter passado por muita coisa aí. Alguns ainda estão passando aí por todas essas dificuldades. Sabemos que não foi fácil. Mas acho também que isso deixou uma coisa muito clara para nós, para a igreja, que nossos relacionamentos não tem muito a ver com o que a Bíblia ensina. A gente talvez esteja vivendo mais igual ao mundo do que igual ao que a palavra de Deus nos fala. E Paulo vai nos ensinar nessa noite que nossos relacionamentos, como tem que ser os nossos relacionamentos, diante de tudo aquilo que Paulo já tem falado nessa carta, de que nossa vida em Cristo, por causa da nossa vida em Cristo, os nossos relacionamentos também têm que estar em novidade de vida. Os nossos relacionamentos com maridos, esposas, pai, filho, patrão, empregado, todos esses relacionamentos têm a ver agora, tem uma nova visão, um novo modo de ser por causa de Cristo Jesus. E antes até da gente ir para o texto, eu queria que você prestasse atenção que Paulo vai dar uma ordem. As coisas têm ordem no reino de Deus. Primeiro ele fala maridos e esposas. Depois ele vai falar pais e filhos. E só depois ele vai falar de escravos e servos, ou trazendo para os dias de hoje, de empregados e patrões. Isso é importante, meus irmãos, porque o mundo aí fora vai dar uma ordem completamente diferente para a gente. Vai dizer primeiro o quê? Primeiro o seu trabalho. Primeiro trabalho, ganha dinheiro, depois você cuida da sua família. Mas Paulo e a palavra do Senhor nos ensina claramente que a prioridade é a nossa casa, a prioridade é a nossa família, esposa, marido, nossos filhos, todo o resto vem em segundo lugar, porque a nossa família é o núcleo central da palavra de Deus na nossa casa. Queria convidar os irmãos para ficar de pé, para lermos a palavra do Senhor. Vamos ler Efésios 5, do 22 até o 33. Depois a gente lê os outros trechos. Efésios 5, 22 a 33. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por mais um culto, Senhor, que podemos oferecer para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Te louvamos pelos louvores que cantamos a ti, Senhor. Te louvamos pelas orações feitas neste lugar. Temos a certeza que tu nos escuta, Pai amado. Mas te pedimos também, Senhor, uma bênção especial nesse momento da pregação da tua palavra. Que teu Espírito possa falar, Senhor, através da pregação para os nossos corações, Senhor. Que possamos ouvir a tua voz,
Não ouvir mais a voz do mundo, Senhor, mas ouvir o que a Tua voz fala sobre como devemos nos portar na nossa casa, com os nossos filhos, esposas, no nosso trabalho, Senhor. Que possamos, Senhor, deixar de lado tudo aquilo que vai contra a Tua palavra e pela Tua graça e misericórdia, possamos viver cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome de quem oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Pode ficar à vontade no seu lugar. Uma coisa que Paulo deixa bem claro aqui é quão importante é a família. Quão importante é a nossa família, a instituição da família. E a gente tem que lembrar quanto o mundo, quanto Satanás quer destruir essa instituição. Hoje em dia, você sabe o que eu estou falando, a família para o mundo não vale mais nada. Pelo contrário, quanto menos família para o mundo, melhor. Isso é coisa, não vem de Deus, isso é coisa que vem de Satanás. E o desejo de Deus, como sabemos, é que as nossas famílias sejam unidas, as nossas famílias sejam fortes, sejam felizes. Claro que a gente sabe que sempre vai ter um probleminha, né? A gente ainda não existiu a família perfeita, só lá no céu, para honra e glória do Senhor, sempre tem um problema ou outro. Mas o normal é que as nossas famílias, uma família de cristãos, uma família de crentes, de pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, seja uma família forte, seja uma família unida, uma família que se ama, que se respeita. E a gente tem que lembrar que Paulo está pregando para uma cultura bem diferente da gente. E, por exemplo, na cultura judaica dos israelitas, a mulher era uma propriedade do pai. O pai fazia o que queria com ela e quando ela casava, ela virava propriedade do marido. Ela não tinha direitos, não tinha nada. Ela era simplesmente um objeto. Na Grécia, Paulo também prega para aquela cultura, as mulheres eram apenas para ter filhos. Os homens iam atrás de prazeres com prostitutas, prostitutos, era uma coisa também terrível. Em Roma, que Paulo também, na época de Paulo, as mulheres se divorciavam como quem troca de roupa. Tem alguns documentos da época que tem uma mulher que em 5 anos teve 8 maridos e tem outra mulher que já estava no seu 23º casamento. Então lá as mulheres também, acho que o marido olhou o troncho para ela, ela saía de casa e ia fazer outra coisa, a lei permitia isso e as mulheres aproveitavam e viviam nessa bagunça. E hoje em dia, meus irmãos, não é muito diferente do que a gente tem visto por aqui. O adultério já foi até crime aqui no Brasil, mas hoje em dia não é mais crime, pelo contrário, é até incentivado por filmes, novelas, pessoas. Né? Você trabalha, você conhece pessoas do mundo, o que eles vão lhe incentivar, o que eles vão achar bonito é simplesmente ter vários relacionamentos, tá traindo sua esposa, seu marido, isso é que é bonito diante do mundo. Casamentos com pessoas do mesmo sexo, isso para o mundo é uma coisa linda. Os divórcios, que infelizmente a gente viu nessa época de pandemia no mundo todo, o número de divórcios crescendo cada vez mais em todo o mundo, porque as pessoas não estavam conseguindo se entender dentro de seus lares e, assim que possível, começaram a se divorciar. As mulheres mandando nos seus lares, mulheres mandando nos seus maridos, filhos mandando nos seus pais. O mundo aí fora está dessa mesma forma ou pior do que a época que Paulo fala. Por isso que essa mensagem de Paulo é tão urgente para nós, é tão atual. Mesmo ele tendo escrito essa carta há 2000 anos atrás, é uma mensagem que serve e é urgente para nós nos dias de hoje. A gente falou até domingo passado que a gente deve ser luz e não trevas. E essa é uma das partes, meus irmãos, da família, que a igreja tem que ser luz para esse mundo aí fora. Porque o mundo está acabado e muitas vezes a igreja está simplesmente em silêncio, está compactuando com as trevas, ao invés de ser luz, ao invés de levar essa mensagem do que a palavra de Deus fala. Eu só queria até lembrar para os irmãos que no começo da pandemia eu preguei uma mensagem sobre esse trecho de Efésios, só essa parte de maridos e esposas. Então não vou me alongar muito aqui. Se você quiser, está até no YouTube, lá no canal do YouTube, o vídeo. Mas eu vou focar mais nas outras partes, mas vamos falar sim de maridos e esposas. E se você se lembra, domingo passado a gente viu uma coisa muito importante. Paulo falou, ele terminou falando, se você abrir sua Bíblia aí, no versículo anterior do que a gente leu, no capítulo 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então Paulo aqui vai estar continuando aquilo que ele estava falando na carta. Vai continuar falando da submissão. E ele começa, esposas, vocês devem se submeter ao seu marido, assim como ao Senhor. O marido é o cabeça da relação, assim como Cristo é o cabeça da sua igreja. Paulo deixa aqui claro, a gente viu, que o casamento aponta para Cristo. O casamento de um homem e de uma mulher
ele é um tipo do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então, se a igreja tem que servir a Cristo de uma forma, da mesma forma, Paulo diz, a mulher é como a igreja servindo a Cristo, nesse caso, o seu marido. E é bom a gente lembrar que não é obedecer cegamente, não é fazer qualquer coisa, né? Tudo tem sim um limite, nada de pecado, nada de coisas que vão contra a palavra do Senhor. Mas as decisões, as coisas mais sérias da casa, Deus é bem claro, ele diz, o marido é que tem que tomar essa decisão e a esposa tem sim que se submeter ao seu marido. Assim como a igreja, Paulo fala, tem que se submeter a Cristo, a esposa tem que se submeter sim ao seu marido. Isso, meus irmãos, é uma coisa que a Escritura deixa clara e muitas vezes a gente não vive isso dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares cristãos. A gente tem escutado o mundo aí fora que diz que a mulher que tem que mandar, a mulher que tem que fazer isso. Não sei se vocês viram ontem, teve a Universidade da Vida de Recife e foi justamente sobre feminismo. Foi até Bruna que trouxe a aula lá e tem muito a ver também com isso que a gente está falando aqui, que hoje as coisas estão, o mundo quer inverter aquilo que a palavra de Deus diz. Mas Paulo diz, mas mesmo assim, marido, você tem que amar a sua esposa. Ela tem que se submeter a você, sim, mas você tem que amar assim como Cristo amou a sua igreja. E como Cristo amou a igreja, morrendo por ela, colocando primeiro a importância, nós somos mais importantes para Cristo do que a própria vida dele. Ele nos colocou na frente da sua própria vida. Tanto é que ele morreu para nos salvar, para salvar a sua igreja. Então Paulo diz, marido, você não deve se submeter à sua esposa, assim como a igreja não deve se submeter, como Cristo não deve se submeter à sua igreja. Imagina se Cristo se submete a tudo que a gente fala. Não ia dar muito certo, né? Porque a gente ia pedir coisas que não tem nada a ver com Cristo. E Paulo usa essa similaridade aqui para dizer, a esposa, você não manda no seu marido, você se submete a ele. Mas assim como Cristo amou sua igreja, marido, assim ame a sua esposa. E a gente tem que lembrar que não é dominação, que é o que muitas vezes o mundo aí fora vai dizer. A Bíblia é machista, a Bíblia diz que o marido deve fazer tudo com sua esposa, mas não. Pelo contrário, a gente vendo o texto aqui, é bem claro. O marido deve se sacrificar pelo bem da sua esposa. Deve colocar as necessidades da sua esposa na frente das suas próprias necessidades, assim como o próprio Cristo fez por nós. Paulo continua dizendo, marido, santifique a sua esposa. Porque Cristo, meus irmãos, temos que lembrar, nós vamos nos apresentar como uma noiva sem mácula, como uma noiva santa diante do Senhor quando Ele vier buscar a sua noiva. E da mesma forma, Paulo fala, maridos, vocês devem apresentar a sua esposa santa, vocês devem ajudar na santificação da sua esposa. Mas como a gente vai cuidar, santificar a nossa esposa, se a gente não cuida das nossas esposas, se a gente não ama as nossas esposas, se a gente não ora com as nossas esposas, se a gente não fala de coisas espirituais, coisas de Cristo com nossas esposas, que muitas vezes a gente só abre a boca em casa para reclamar, para falar mal, para falar disso, falar daquilo, mas não fala nada de Cristo, não fala nada das coisas do Senhor. Paulo lembra, somos todos um só corpo, maridos, esposas, todos são um corpo do qual Cristo é o cabeça. Então, por causa disso, todos nós, como maridos e esposas, devemos nos amar, porque antes até de maridos e esposas, nós somos cristãos, somos salvos por Deus, como Paulo tem falado em toda essa carta. Somos o corpo de Cristo, somos o edifício edificado sobre a rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Paulo deixa bem claro em toda essa carta, nós estamos unidos a Cristo, nós somos em Cristo, por Cristo, tudo é por causa do nosso Senhor e Salvador. Mas nessa pandemia, como até citei no começo, a gente viu casamentos tendo muitos problemas, inclusive casamentos dentro da própria igreja, porque o marido e a esposa não estavam acostumados a conviver, né? Saía de manhã, voltava 8, 9 horas da noite, só dava um oi, assistia o Jornal Nacional e ia dormir. Então não tinha tempo nem para conversar, para se conhecer, para ter problemas, não tinha tempo para isso. E nesses 6, 7 meses que todo mundo passou junto, alguns até 24 horas por dia, dormindo e acordando, sem nem sair de casa, a gente viu que, infelizmente, muitos casais, inclusive cristãos, acabaram seus casamentos. Muitos casais não estão se entendendo, alguns, infelizmente, já procuraram divórcio. Alguns, talvez você conheça, estão prestes a buscar um divórcio, porque simplesmente não conseguiram conviver juntos nesse tempo. Mas Paulo fala o contrário aqui. Paulo fala, vocês têm que se amar, vocês têm que se entender.
Porque muitas vezes, meus irmãos, falta, como eu falei, falta orar juntos, falta ler a palavra de Deus juntos, falta estar falando de coisas espirituais juntos. Na parte física, falta muitas vezes aquele romance, aquele carinho que tinha lá no tempo de namoro, e depois de 10 anos de casamento, o cara não quer nem o cara nem a mulher, né? Tem vezes que acorda de qualquer jeito, vai dormir de qualquer jeito, não se cuida, não tem aquelas palavras como tinha no começo do relacionamento, não tem mais amor, o respeito muitas vezes vai embora. Mas Paulo fala, não é assim que vocês devem fazer. Esposas, amem seus maridos, maridos, amem suas esposas, assim como Cristo ama a sua igreja, assim como a igreja ama ao Senhor e se submete a Ele. E como eu falei, existe sim um limite para a submissão. A gente não está pedindo aqui para ninguém fazer nada que seja contra a lei, muito pelo contrário. Se tem relacionamentos abusivos, a gente sabe disso, de maridos e de esposas que estão ali, que fazem mal para a pessoa, e isso não, a gente não compactua com isso. Violência doméstica, como a gente já falou, tem sim que ser denunciado, a gente falou isso aqui em outro culto. Não é porque é marido que pode bater na esposa. E de vez em quando a gente vê até uns casos de esposa batendo no marido também. Isso também, meus irmãos, é totalmente contrário à palavra do Senhor. Então Paulo deixa aqui bem claro nessa primeira parte. Esposas, se submetam a seus maridos. Maridos, amem as suas esposas, se sacrifiquem por ela. Então Paulo sai do primeiro núcleo da família, maridos e esposas, e depois ele vai agora para os pais e filhos, esse tipo de relacionamento agora. Está lá em Efésios 6, do 1 ao 4. Efésios 6, 1 ao 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É importante a gente lembrar também que na época de Paulo, o relacionamento de pais e filhos também não era muito legal. Na Roma antiga, o pai era literalmente dono do filho. Então, se ele quisesse vender o filho como escravo para ganhar dinheiro, muitas vezes se fazia isso, podia mandar casar com alguém, da mesma forma podia mandar se separar, o pai meio que mandava ali nos seus filhos. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não tem isso, mas de certa forma, meus irmãos, eu estava até pensando, o que é o aborto? Se não um pai e uma mãe querendo ter poder de vida sobre aquela criança que está ali no ventre. Infelizmente, hoje em dia, querem voltar a essa prática abominável, querem voltar a essa coisa de o pai ter poder sobre a vida e a morte do seu filho. Isso, como igreja, nós temos, meus irmãos, que ser luz. E Paulo deixa claro, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque isso é justo. Mas, infelizmente, novamente, o que a gente vê nos dias de hoje, meus irmãos, o que a gente vê em nossos lares, filhos rebeldes, filhos que não querem saber nada do pai, que desobediência, desprezo, muitas vezes violência entre pais e filhos. Mas Paulo fala, não, obedeçam como se vocês estivessem obedecendo ao próprio Senhor. E não é se submeter como uma mulher, é obedecer mesmo. Aquilo que o pai mandar, a criança tem que obedecer. Por que nós obedecemos a Deus? Porque sabemos que Ele tem o melhor para nós. Por que um filho deve obedecer ao pai? Porque ele deve saber que o pai sabe o que é melhor para ele. Mas os filhos hoje em dia acham que já sabem mais do que os pais. Né? Tem menino aí com 10, 11 anos já querendo sair de casa, fazer sua própria vida, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, porque acha que sabe mais do que seus próprios pais, que já tem experiência necessária para viver a vida da sua própria maneira. E Paulo fala, não, obedecer aos seus pais é justo, é natural, é a coisa normal a se fazer. E ele cita até o 5º mandamento, Êxodo 20, 12, né? Está lá, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. E aqui a gente vê a importância que Paulo dá para toda a Bíblia, para o Antigo Testamento. Você reparou na primeira parte, ele citou Gênesis, para falar do relacionamento de marido e esposa, os dois vão ser uma só carne. Agora ele fala, novamente citando o Êxodo, os 10 mandamentos, e falar que sim, aquilo que valia lá atrás continua valendo, aquela honra que vocês deviam dar a seus pais, continua valendo hoje, na nova aliança em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa, devemos obedecer pai e mãe, porque é um mandamento do Senhor. Então, a gente até viu também na mensagem sobre o 5º mandamento, sobre isso. Mas Paulo fala, mais que obedecer, a gente tem que honrar os nossos pais e mães. Porque a gente pode até obedecer
sem honrar. A gente está obedecendo ali por obrigação, de cara feia, xingando o pai na mente, mas não respeita, não cuida, não ama. Está simplesmente obedecendo por obrigação. Mas Paulo fala que não honre o seu pai e a sua mãe. E além de honrar, além de ser uma obrigação, Paulo lembra, existe uma promessa para aqueles que fazem isso. Naquela época era uma promessa para a terra de Canaã que eles iam conquistar, mais na frente com Josué. E Paulo aqui não quer dizer que nós vamos também conquistar a terra física de Canaã. Mas Paulo nos lembra que essa promessa existe em vários níveis de cumprimento. Nós vamos ter a posse da Canaã celestial quando Cristo voltar, e para isso devemos sim honrar nossos pais e nossas mães. E na nossa própria vida hoje em dia, Deus diz, se você honrar seu pai e sua mãe, eu vou cuidar de você, eu vou honrar você assim como você tem honrado os seus pais. As coisas vão ser boas na nossa vida, caso a gente faça isso. Então Paulo fala, filhos, obedeçam, respeitem seus pais. Mas Paulo não para por aí, ele também fala, pais, tratem bem os seus filhos. Vocês não podem, submissão não quer dizer que você pode tratar seu filho de qualquer maneira. E é bom a gente lembrar aqui que a palavra que Paulo fala aqui para pai no original é o pai masculino mesmo, não é os pais em geral. Porque Paulo está nos lembrando também que, assim como o marido é o cabeça da esposa, o pai tem que ser o cabeça dos seus filhos também. Claro que a mãe deve ajudar, a mãe pode ajudar, mas as decisões quem tem que tomar é o marido. E isso é uma coisa, meus irmãos, que infelizmente a igreja também, eu nem falo do mundo, porque o mundo a gente sabe que está perdido, mas a igreja perdeu isso também. Porque na maioria dos casos que a gente vê, a mulher tomando todas as decisões sobre os filhos, é simplesmente a mulher que toma, o marido está ali muitas vezes só para, não sei nem para quê, muitas vezes para assinar o cheque do colégio do menino e só. Ele não está nem aí para a criação dos seus próprios filhos. E Paulo fala, não irrite seus filhos, pai. Não espanque seus filhos. Quando for disciplinar, não abuse dele. Mas também não fale chacotas, que quantos pais a gente vê que ridicularizam seus próprios filhos. Às vezes o pai não queria ter aquela criança e quando a criança nasce, a vida toda, o pai ridicularizando, dizendo que aquela criança não presta para nada, não vai ser nada quando crescer. Talvez alguns aqui tenham passado por isso na sua infância. E a gente sabe, quando a gente conhece alguém que passou por isso, quão mal a pessoa fica durante toda a sua vida. Porque desde o começo ela escuta seus pais, que são suas referências, dizendo que ela não presta, que ela não serve para nada. Então os pais têm que ter sim sabedoria para falar com seus filhos, em como se relacionar. Ao invés de dar reclamação, às vezes precisa dar reclamação, claro, mas dê amor, trate com carinho, trate com zelo, zelar pelos seus filhos, como a palavra de Deus nos ensina. E Paulo fala uma coisa também, crie seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor, não seguindo as coisas desse mundo. Porque, meus irmãos, o mundo está ensinando hoje como criar seus filhos de uma forma demoníaca. E muitas vezes é tão sutil que a gente nem percebe o quão astuto Satanás é. Uma coisa que eu estava pensando, hoje em dia o que é a moda em colégio? É ter o colégio integral. O menino sai de casa às 7 horas da manhã e chega em casa às 6 horas da noite. Seu filho vai ser educado por pessoas que você não sabe quem é, vai estar convivendo com pessoas que você nem sabe quem é, vai passar ali 1 a 2 horinhas com você, porque vai ter que dormir para acordar cedo, tem tarefa para fazer. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, meu. A palavra de Deus nos ensina que quem tem que educar seus filhos são os pais. Claro, mande para a escola, mas a obrigação maior de estar junto, de estar convivendo, é do pai e é da mãe. Tem que ser o principal educador do seu filho. Outra coisa que está na moda hoje em dia, diz que o governo é que tem que cuidar do seu filho, o Estado é que tem que cuidar do seu filho, o Estado que diz o que seu filho pode fazer e o que seu filho pode fazer. Mas a palavra de Deus é justamente o contrário. Quem cuida do seu filho é você, pai, é você, mãe. O Estado não tem direito sobre o seu filho de maneira nenhuma. E hoje em dia a gente vê o Estado querendo obrigar seu filho a fazer coisas, ou dizer o que o pai pode e o que o pai não pode fazer com seu filho, quando isso não é prerrogativa do Estado, isso é prerrogativa do pai e da mãe no seu lar. Dizer que os filhos hoje não podem ser contrariados, senão ele vai crescer traumatizado. E aí a gente vê uma inversão de valores, os filhos mandando nos seus pais. O menino pede qualquer coisa e o pai se sente obrigado a fazer, que senão o menino vai chorar, o menino vai ficar triste, porque não dá atenção, porque não está junto, e aí quer comprar o menino muitas vezes com presentes, que é a única coisa que o tempo que ele tem vai dar. Hoje em dia a gente não pode dar uma palmada no filho, mas a palavra de Deus diz, quando for necessário, use a vara. E a vara aqui
é o castigo físico. Claro, como Paulo disse aqui, sem abuso, sem violência. Mas muitas vezes nosso filho vai precisar daquela palmadinha para poder entender que aquilo é errado. Uma outra coisa maligna, meus irmãos, que o mundo hoje vai dizer, é que nós devemos criar nossos filhos sem influência da religião. Temos que deixar eles livres para quando ele tiver a idade, ele decidir o que é que ele quer fazer. Abra comigo lá em Êxodo, em Deuteronômio 11, versículo 19, para ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Para ver se a gente deve deixar nossos filhos escolherem por si próprios ou se a gente deve fazer alguma coisa. Deuteronômio 11, 19, se você puder ler comigo. Ensine-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, das palavras do Senhor, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Meus irmãos, nossos filhos têm que ser criados para seguir os caminhos do Senhor, desde que eles nascerem até o último dia que você tiver contato com eles. Fale da palavra de Deus para eles, ensine os caminhos do Senhor para eles. Como a gente viu na aula passada, nós temos que imitar a Cristo. E para imitar a Cristo, nós temos que conhecer a Cristo. Para os nossos filhos imitarem a Cristo, eles têm que conhecer a Cristo. E quem é que vai ensinar a Cristo para seu filho? O mundo? Uma escola dominical de 1 hora e meia, uma vez por semana? Ou você no seu lar, todos os dias, quando deitar, quando acordar, quando estiver andando, quando estiver sentado? Mas muitas vezes nós estamos seguindo o que o mundo fala. Nessa época de Covid, o que a gente viu foram pais desesperados por causa dos seus filhos. Filhos também, muitas vezes, aí desesperados, porque quem tem menino pequeno em casa sabe que não foi fácil. Mas é impressionante também, meus irmãos, que se a gente lembrar, sei lá, uma geração passada, 2 gerações passadas, a coisa mais normal do mundo era as crianças passarem um dia em casa com seus pais. E ninguém achava isso estranho, ninguém achava isso doloroso, ninguém achava isso anormal, não era um suplício para ninguém, não era uma coisa ruim para ninguém. Porque o plano de Deus é o quê? Que os pais e filhos fiquem juntos a maior parte do tempo. Mas a gente tem que ser sincero, meus irmãos. Os pais hoje não têm mais paciência com seus filhos. Isso é das coisas mais sérias que a gente tem que parar para refletir. Porque, meus irmãos, sabe quem cria hoje o seu filho? Sendo bem sincero, em 99% dos casos que eu conheço, dentro e fora da igreja, isso aqui. Isso aqui está criando seu filho. Isso aqui está criando nossos filhos. Dentro da igreja, os nossos filhos estão sendo criados por isso. Estão sendo criados por YouTube, que a gente muitas vezes nem sabe o que a criança está vendo. Muitas vezes a gente sabe que são coisas satânicas que tem ali, se você não estiver junto. E ainda assim, mesmo que fossem só as coisas mais sublimes, só seu filho só estivesse vendo pregação, glória a Deus que ele esteja vendo só isso no YouTube. Mas ainda assim, está errado. Quem tem que criar o filho, quem tem que educar o filho, é o pai e a mãe. Inclusive, tem pesquisas e tem aquele pessoal do Vale do Silício, né, dos Estados Unidos, que é de tecnologia. A maioria deles, que é quem fazem tudo isso que a gente usa, a maioria deles diz: eu só dou um celular para o meu filho depois que ele tem 6 anos. Ele começa a poder usar 1 hora por dia. E hoje em dia, eu tenho um sobrinho aí fez 1 ano agora, e botar um celular na frente do menino, o menino não sabe mexer. Fica pedindo o dia todo para assistir Galinha Pintadinha. Hoje em dia, as crianças sabem mexer mais no celular do que a gente. É impressionante. Você vê um bebê sabendo onde tem que apertar para ir para o jogo, para ver o filme. Porque quem está sendo a babá dele? Quem está educando ele? Isso é o que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos. A gente tem que assumir, meus irmãos, que como igreja, a gente fracassou na educação dos nossos filhos. Essa geração que tem aí, a gente tem fracassado como igreja na educação dos nossos filhos. Meus irmãos, todo mundo que tem pai, tem filho, tem sobrinho, tem que parar e refletir sobre isso. A gente quer que nossos filhos cresçam nos caminhos do Senhor, a gente tem que assumir a responsabilidade. A gente quer que o mundo eduque nossos filhos, continue do jeito que está, porque é isso que vai acontecer. E depois não reclame, não vá chorar: Senhor, por que meu filho está desviado? Por que meu filho isso? Por que meu filho aquilo? Porque com certeza o Espírito Santo vai lhe lembrar nesse momento. Você que quis assim. Eu falei como era para ser, mas você fez exatamente
o contrário. Então, meus irmãos, a gente tem que pedir perdão. Pedir perdão para os nossos filhos. Chegar para eles e dizer, filho, me perdoe. Eu estou errando com você. Eu estou fazendo coisas que a palavra de Deus disse que não é para eu fazer. A gente tem que dobrar os joelhos e pedir perdão a Deus. Pedir, Espírito Santo, me ajuda. Falta paciência para cuidar do seu filho? Ore por paciência. Falta sabedoria? Ore por sabedoria. Tiago diz na sua carta, ore por sabedoria. Ore com fé, Deus vai lhe dar. Ele é o dono de toda a sabedoria. Então, meus irmãos, que a gente possa amar nossos filhos. Que a gente possa dedicar tempo. Muitas vezes a dizer, vou brincar com meu filho. Como é que é? É um com o celular e outro com o outro. Ou então o menino está até brincando e você está com o seu celular. Vem no WhatsApp, sim, aí dá uma olhada com o menino. Isso é amar seu filho. Isso é educar seu filho. Isso é brincar com seu filho. Isso é dar atenção para o seu filho. Mas muitas vezes é isso que a gente tem feito nos nossos lares, no nosso dia a dia, porque a gente está sem tempo, né? Muita coisa para fazer. Então, vou deixar meu menino aí no celular, se criando sozinho. Então, meus irmãos, é amar nossas crianças, corrigir quando necessário, recompensar quando ela fizer uma coisa boa, ensinar os valores de Deus. A gente lembra, meus irmãos, que a gente tem filhos com um objetivo, para entregá-los ao Senhor. Seu filho não é seu não, seu filho é do Senhor. Quem lhe deu seu filho foi o Senhor. Então cuide dele, lembrando disso. Ele é do Senhor. As coisas do Senhor você faz de qualquer jeito? Não. E porque os nossos filhos a gente cuida muitas vezes de qualquer jeito. A nossa maior alegria, meus irmãos, não deve ser um filho passando em medicina, sendo dono de, não sei, o que geralmente a gente quer para os nossos filhos, né? Ter um bom emprego, um bom casamento. Não. Nossa maior alegria, meus irmãos, é ver nossos filhos aqui, dobrando os joelhos e orando, sendo usados pelo Espírito Santo, pregando o Evangelho, sendo crentes fiéis ao Senhor, homens e mulheres de Deus. Isso, meus irmãos, é que vai dar alegria no nosso coração. Não é um cargo, não é um título, não, meus irmãos. Isso passa, isso não é nada. Seu filho pode sua filha pode ser uma dona de casa. Se ela viver os caminhos do Senhor, é muito melhor do que ela ser uma médica, não sei o quê, e estar perdida no mundo. Muitas vezes a gente despreza profissões, né? A gente acha, essa profissão não é para o meu filho, não. Essa profissão aí... Não. Mas, meus irmãos, o que a gente não pode assumir, o que a gente não pode deixar, é que nossos filhos se pareçam com o mundo. Então, que eduquemos nossas crianças no caminho do Senhor. Ensina teu filho como ele deve andar, para que lá na frente ele não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Provérbio nos ensina isso. Que possamos lembrar, meus irmãos, que Cristo, o Filho, ele obedeceu ao Pai. Confiou que o plano do Pai era perfeito, ele andou nos caminhos do Senhor. E como devemos imitar Cristo, devemos também, meus irmãos. Isso, a gente tem falado aqui de pais e filhos, e muitas vezes esquece que muitos de nós ainda somos filhos. E temos que honrar nossos pais da mesma forma que a gente tem visto aqui nessa palavra. Como a gente viu domingo passado, a gente deve ser luz. E a nossa família tem que ser luz. As pessoas aí fora têm que olhar para a nossa família e dizer, eita, minha família está destroçada, meu casamento está destroçado, esse Covid acabou com meus filhos, com tudo. E ele olhar para você e ver sua família feliz, com problemas, com dificuldades, mas sua família se amando. E ele vai chegar para você e, como é que é isso? Como é que pode? E aí você diz, abre a palavra e diz, não sou eu, é o meu Senhor que faz isso. E aí você prega o Evangelho para essa pessoa. São oportunidades, meus irmãos, que temos deixado passar, de ser luz, porque temos vivido mais como o mundo do que como a palavra de Deus nos ensina. Para terminar, Paulo fala aqui de senhores e escravos. Efésios 6, do 5 ao 9. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Lembrando também que na época de Paulo, a escravidão foi diferente da escravidão que a gente teve aqui no Brasil, mas também não era uma coisa lá muito boa, nunca foi bom ser escravo em lugar nenhum do mundo.
Em Roma, estima-se na época de Paulo, que tinham mais de 60 milhões de escravos ali. Basicamente, aqui a gente pensa escravo, pensa logo o pessoal que fazia só aquele trabalho mais braçal, mas em Roma não. Tinha médicos escravos, professores escravos, empregados domésticos, administradores, todos eram escravos. Legalmente eles eram uma coisa, eles não tinham valor nenhum, era posse daquela pessoa que tinha eles. E o seu dono podia fazer qualquer coisa com ele, né? Castigar, matar, torturar, humilhar. Alguns tentavam fugir, eles eram crucificados, como Cristo foi. Não era nada, era pior do que um animal, porque nem com animais eles faziam esse tipo de coisa. E uma das críticas, muitas vezes, que o mundo aí fora vai fazer para a igreja, é que a igreja é a favor da escravidão, né? Vão pegar textos e vai dizer, porque Paulo não disse a escravidão tem que acabar. Mas você vai ver o que Paulo vai falar aqui, ele vai dar princípios que são totalmente diferentes do que o mundo naquela época pensava. E tanto é, você pode ler a carta de Paulo a Filemão, que é justamente sobre isso. Um escravo que fugiu do seu senhor, e os dois se converteram, os dois eram cristãos, e como é que ia resolver essa situação? Depois você lê Filemão, é a menor carta de Paulo, um capítulo apenas. E foram esses princípios que Paulo ensina na Bíblia, que lá na frente, na Inglaterra, os próprios cristãos conseguiram abolir a escravidão, lá começando na Inglaterra e depois foi se espalhando pelo mundo. Porque os princípios da palavra de Deus eram bem claros. Paulo não queria fazer uma revolução, sai todo mundo aí matando todo mundo, não. Mas Paulo disse, vivam assim, e vivendo assim não tem como você ter esse tipo de escravidão como tinha, porque você vê que a palavra de Deus é totalmente contra esse tipo de situação. E nessa época de Paulo estava acontecendo justamente isso. Muitos escravos se convertendo e muitos senhores de escravos se convertendo. Então eles olhavam assim, e agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente vive, né, diante dessa nova vida, à luz de Cristo Jesus? Graças a Deus a gente não tem mais escravidão aqui no Brasil, mas a gente pode trazer esses mesmos relacionamentos que Paulo fala aqui para patrões e empregados. Acho que cabe muito aqui do que Paulo fala, os princípios que Paulo fala, tem muito a ver com isso também. Então Paulo começa falando dos deveres dos escravos, ou no nosso caso, dia de hoje, nos deveres dos empregados. Primeiro ele diz, respeite, obedeça, faça aquilo que você está sendo pago para fazer. Você é pago para fazer tal coisa? Faça aquilo, faça bem feito. Porque Paulo diz, quando você está trabalhando para o Senhor. Quando trabalhamos bem, estamos glorificando ao Senhor. Apesar da gente não pensar muito nisso, mas trabalho, meus irmãos, é uma coisa altamente espiritual. Como a gente trabalha, como a gente se porta na nossa empresa, tudo isso tem um lado espiritual muito grande. Paulo, no verso 6, servindo mesmo sem ser observado. E nós, meus irmãos, no nosso trabalho, precisa ter um chefe ali atrás da gente olhando para fazer o nosso serviço, não. Se a gente está assim, a gente está errado, tem que se arrepender e pedir perdão, porque a gente tem que fazer as coisas da melhor forma sempre. Paulo diz aqui, pense que quando você trabalha, você está trabalhando não para o seu patrão terreno, mas você está trabalhando para Cristo. Então, para Cristo, sempre o nosso melhor. E Paulo lembra no verso 8, que quem vai nos recompensar pelo nosso bom trabalho não são os homens, mas é Cristo Jesus. E muitas vezes a gente está no nosso trabalho, se esforça, faz de tudo, e muitas vezes o outro cara que não faz nada é promovido, e aí você fica com raiva, fica chateado. Não fique chateado não, meus irmãos, porque quem vai lhe dar sua recompensa é o Senhor. Ele está vendo o seu esforço, ele está vendo que você trabalha para a honra e glória do Senhor. Então, seu galardão lá no céu já está reservado, não ligue para as coisas dos homens, não. Mas Paulo, como sempre, ele diz, e agora, senhores de escravos ou patrões, vocês também agora têm que, em Cristo, viver de uma forma diferente. E o que Paulo fala aqui, meus irmãos, é uma revolução para a época. Porque naquela época, como eu disse, o escravo era uma coisa. Então, como assim Paulo vai dizer que o patrão, que o dono de escravo tem que fazer alguma coisa para o seu escravo? Aquilo era uma coisa que, para a época, era uma coisa totalmente sem sentido. Eles estavam acostumados a fazer qualquer coisa com seus escravos. E Paulo diz, não, fazer com eles, fazer da mesma forma que você quer que façam com eles. Se você quer, na sua empresa, ser respeitado, respeite seus funcionários. Quer que os funcionários trabalhem duro? Você, o dono, tem que ser o primeiro a estar ali trabalhando duro. Paulo diz, deixem de ameaçar seus escravos. Naquela época, como eu falei, era muito comum você ameaçar escravo, castigar escravo. Infelizmente, em algumas empresas, hoje em dia, é muito comum um chefe botar pressão no funcionário, ameaçar o funcionário de demissão, disso, daquilo, uma pressão psicológica
abuso realmente, muitas vezes xingando, ameaçando de demissão. Mas Paulo diz, se você é crente, não. Você podia fazer isso quando você era do mundo. Agora, crente, você tem que viver de uma forma totalmente diferente. Porque Paulo diz, o mesmo Senhor deles é o mesmo Senhor seu. É um só Deus, então, o mesmo Senhor que ele se ajoelha e ora, é o mesmo Senhor que você se ajoelha e ora. A gente tem que lembrar que ninguém é melhor do que o outro no reino de Deus. Paulo tem falado isso nessa carta também. São dons diferentes, são profissões diferentes. Um pode ser dono da empresa, outro pode trabalhar na empresa, outro pode estar desempregado no momento. Mas todos servimos ao mesmo Senhor. Todos fazemos parte do mesmo corpo, do mesmo edifício. Como o próprio Senhor Jesus nos ensina em Mateus 20, aquele que quer ser grande deve ser escravo de todos. Ele diz lá, Mateus 20, 27. Então, não importa se você é patrão ou se você é empregado, você tem que trabalhar como você trabalharia para o Senhor, porque Paulo diz, não é só como, você quando trabalha bem, você trabalha para a honra e glória do seu Senhor. Chegando aqui para a gente concluir, meus irmãos, uma coisa que a gente viu aqui em comum, maridos e esposas, pais e filhos, patrões e funcionários, uma coisa tem em comum, a submissão a Cristo. Paulo deixa isso bem claro nesses 3 relacionamentos. Nós obedecemos porque somos servos do mesmo Senhor. E todos esses relacionamentos também têm um paralelo com a nossa vida em Cristo para cada um de nós. Por exemplo, maridos e esposas, Paulo deixa isso bem claro. Cristo é o noivo e nós somos a noiva, que devemos em obediência esperar o noivo vir, não fazendo a nossa vontade, mas fazendo a vontade do nosso noivo, tendo a certeza que ele nos ama com um amor sacrificial. Ele morreu naquela cruz por mim e por você, por amor à sua noiva, por amor à sua igreja. Paulo nos lembrou no começo de Efésios que nós somos filhos, eleitos desde antes da fundação do mundo, e como filhos devemos ser obedientes ao nosso Pai celestial, obedecendo aos seus mandamentos, sabendo que como filhos, às vezes, ele vai nos corrigir, vai dar aquela palmadinha, mas sabendo também que ele é um Pai amoroso e justo, ele nunca vai nos castigar além daquilo que deve, apenas o suficiente para nos trazer de volta ali para os seus caminhos, para o seu amor. Como escravos de Cristo, temos que lembrar que servimos a um Senhor e que devemos obediência a esse Senhor. E que tudo que façamos, estamos fazendo por obediência a esse mesmo Senhor em todas as áreas da nossa vida. Lembrando que Cristo promete, Ele é um Senhor, mas Ele é um Senhor bom, que vai nos galardoar se nós fizermos aquilo que Ele manda, aquilo que Ele pede para nós. Então, meus irmãos, que possamos ser essa noiva imaculada, santa, esperando o seu noivo vir dos céus para nos buscar. Que possamos ser aqueles filhos que amam os seus pais, que têm prazer em estar na presença do seu pai. Que possamos ser aqueles servos que têm prazer em servir ao nosso Senhor. Porque, meus irmãos, Ele é o nosso noivo e Ele vai voltar. E quando Ele voltar, meus irmãos, vai ter as bodas, a festa de casamento nos céus. Cristo vai casar com a sua igreja, vai casar com nós, conosco. Ele é o nosso Pai, meus irmãos. E a palavra de Deus é clara, Ele ama a cada um de seus filhos. E Ele é o Senhor, mas Ele é um Senhor que nos libertou de um Senhor perverso, nos libertou de Satanás. E agora Ele é um Senhor, mas Ele é um Senhor justo, um Senhor que nos ama, um Senhor que cuida de nós, meus irmãos. Então, como noivas, como filhos, como servos, que possamos viver não a vida que a gente quer, mas a vida que o Senhor espera que nós vivamos para a honra e glória do nome dEle. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Te agradecer por mais uma noite, Senhor, que Tu nos dá a liberdade de estarmos aqui, Senhor, abrindo a Tua palavra, ouvindo o que o Teu Espírito fala, Senhor, para as Tuas igrejas. Como o pastor lembrou, Senhor, a perseguição já está chegando aqui, Senhor. Tem igrejas no Brasil sendo perseguidas. Um pastor foi preso essa semana, Senhor, por estar cultuando a Ti, meu Deus. Que possamos lembrar, Senhor, que não somos desse mundo. Somos peregrinos, estamos aqui com uma missão, que é ser sal e luz para esse mundo de trevas, Senhor. Eu quero Te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que temos andado fora da Tua palavra, Senhor.
como temos andado fora da Tua palavra nos nossos casamentos, quando temos andado fora da Tua palavra, Senhor, com nossos filhos, com nossos pais, quando temos andado fora da Tua palavra no nosso trabalho, no nosso dia a dia, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa trazer um arrependimento sincero se estamos vivendo em algum desses pecados, Senhor. Que o Espírito Santo possa nos confrontar e que nós possamos mudar pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus. Possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Possamos clamar a Ti, Espírito Santo, me ajuda nisso, porque eu não consigo só. Cremos, Senhor, que Tu vai nos ajudar. Mas temos também que dar um primeiro passo, nos esforçar, Senhor. Buscar entender o que a Tua palavra fala sobre tudo. Porque o mundo quer nos ensinar e muitas vezes não queremos aprender o que a Tua palavra nos ensina. E por isso temos errado, Senhor. Eu quero orar especialmente, Senhor, por nossos filhos, netos, sobrinhos, meu Deus. Que tantas vezes, Senhor, temos que admitir, temos fracassado em suas educações, Senhor. Temos deixado eles viverem como o mundo cria seus filhos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nossas crianças, de nossos jovens, Senhor. Que eles possam crescer, Senhor, homens e mulheres tementes à Tua palavra, Senhor. Que possa levantar aqui, Senhor, desses jovens, das crianças dessa igreja, pastores, Senhor. Mulheres tementes a Ti, mulheres de oração, Senhor, de evangelismo, Senhor. Levanta professores da Tua palavra, Senhor. Levanta profissionais, Senhor, que servem nas suas empresas, nos seus trabalhos, Te honrando e Te glorificando e dando bom testemunho de Ti, Senhor. Entra, Pai amado, no coração dessas crianças. Desde que elas já tenham o mínimo de entendimento necessário, Senhor. Convence elas do seu pecado, da justiça e do juízo, porque elas também precisam ser convencidas, Senhor. Não adianta, Senhor, nós falarmos de Ti, se Teu Espírito Santo também, Senhor, não salvar as nossas crianças, Senhor. Então oramos, Senhor, que possamos proclamar o Teu Evangelho para elas e que Teu Espírito Santo entre nesses corações, Senhor. Transforme esses corações, Senhor. E desde pequeno, Senhor, possamos ter crianças aqui que Te louvam, que oram, que Te buscam, que têm prazer em vir à Tua casa, têm prazer em Te adorar, têm prazer em servir, meu Deus. Nos ajuda como pais, mães, avós, tios, a criar, Senhor, as nossas crianças nos Teus caminhos. E que Teu nome seja glorificado, Senhor, através de nossa vida, das nossas famílias e da nossa igreja, Senhor. É isso que Te pedimos, já Te agradecemos, no santo e precioso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.